Senhor Presidente, senhores deputados, a pobreza e as desigualdades sociais são ainda hoje, em pleno século XXI, um problema central da sociedade portuguesa. Um problema que atinge muitas pessoas e que compromete a nossa cidadania. É certo que o risco de pobreza, em geral, tem vindo a diminuir desde 2014, desde que a economia voltou a crescer e o desemprego retomou uma estratégia descendente. Mesmo assim, a pobreza é enorme, em especial a pobreza infantil, a pobreza na população idosa e a pobreza no seio dos pensionistas e reformados. Aliás, no que diz respeito à população idosa, reformados e pensionistas, a pobreza tem vindo a agravar-se. Isto é preocupante, alarmante e inaceitável. Senhores deputados, é verdade também que com a redução do desemprego as desigualdades sociais tendem a diminuir. Mesmo assim, são ainda demasiado gritantes as diferenças entre os que ganham muito e os que ganham muito pouco, o que mina seriamente a coesão e justiça social e a dimensão ética do nosso desenvolvimento. Não é fácil combater esta chaga social, nem tampouco há soluções rápidas e milagrosas. Mas, Sr. Presidente, senhores deputados, há duas realidades que não podemos encobrir. A primeira é que não podemos desistir, resignar ou abrandar o esforço da redução da pobreza e das desigualdades sociais, em nome de um país solidário que somos e da sociedade mais justa que pretendemos construir. A segunda é que as políticas públicas atuais têm falhado seriamente neste combate que deve ser estratégico e estruturante. Falha a política de crescimento económico deste governo. É certo que estamos a crescer, mas a crescer à boleia da Europa. Só que este é um crescimento medíocre. Portugal é o quinto país da União Europeia que menos cresce. Desta forma, vamos cavando alegremente a nossa posição cada vez mais acentuada na cauda da Europa. E não criamos riqueza suficiente para combater com eficácia a pobreza, para reduzir as desigualdades, para promover a prosperidade económica e a solidariedade social. Falha a política da saúde deste governo, com a paulatina e perigosa degradação do Serviço Nacional de Saúde. Pela mão de um governo de esquerda, com o aval expresso dos partidos mais à esquerda, assiste-se hoje em Portugal ao maior ataque de que há memória ao Serviço Nacional de Saúde. São as cativações e os cortes, é o desinvestimento em instalações, equipamento e tecnologia, são as listas de espera, são os medicamentos que faltam nas farmácias, é a desmotivação que reina nos nossos profissionais de saúde. É certo que o discurso do Governo, PS, PCP e Bloco de Esquerda é a favor do Serviço Nacional de Saúde, mas a prática, senhores deputados, é hipócrita, é cínica e é contraditória. Nunca se desinvestiu tanto no Serviço Nacional de Saúde como hoje, nem sequer no tempo difícil e excepcional da Troika, como ainda recentemente revelou o insuspeito Tribunal de Contas. E isto sim é pobreza e isto sim é preocupante. Isto sim aumenta as desigualdades sociais. A verdade é que um bom Serviço Nacional de Saúde é uma das formas mais eficazes de combater o drama das desigualdades sociais. É que os ricos têm sempre a alternativa, os mais pobres ou têm acesso a um eficaz e bom Serviço Nacional de Saúde ou pura e simplesmente não têm acesso à saúde. Dizer isto, senhores deputados, não é demagogia. Dizer isto é fazer um exercício sério de democracia. Senhores deputados, falha a política de rendimentos deste governo, cujas consequências são os baixos salários. Uma política de baixos salários é uma enorme ilusão e uma flagrante injustiça. Com baixos salários nem ganhamos competitividade económica, nem promovemos a justiça social. Só que para inverter esta realidade não chega a aumentar o salário mínimo nacional. É essencial, sobretudo, apostar na competitividade das nossas empresas, porque são as empresas que geram emprego e que podem subir os salários. E é também aqui que o Governo falha redondamente, em especial na política fiscal. A política fiscal deste Governo é económica e socialmente injusta. Aumentando a carga fiscal em geral e não reduzindo o IRC, o Governo asfixia as empresas e não atrai o investimento.
Com a vaga de impostos indiretos, o Governo reforça e agrava as desigualdades sociais. Também aqui a retórica é hipocritamente de esquerda e a prática é assustadoramente conservadora, perigosamente estatizante e socialmente desastrosa. Falha ainda a política da habitação. Sem habitação social digna, generalizada e a preços acessíveis, não se combate a pobreza e não se reduzem as desigualdades sociais. Ora, a verdade é que a política de habitação é também uma das falhas deste Governo. Basta olhar para os centros urbanos, jovens casais, filhos de classe média não conseguem um local condigno e barato para viver. Famílias com poucos recursos económicos sonham com uma casa, candidatam-se a uma casa, lutam por uma casa, mas não conseguem satisfazer o seu sonho, a sua legítima ambição e o seu mais elementar direito a uma habitação condigna e necessária. Senhores deputados, é contra estes falhanços que nós erguemos a nossa voz. É contra a hipocrisia do discurso oficial que manifestamos a nossa contestação. É contra as políticas que matam o elevador social, impedindo as famílias de subir na vida, que acrescentamos o nosso sentimento de indignação. Senhor Presidente, senhores deputados, combater a pobreza e as desigualdades sociais é seguramente um desígnio nacional. Firmar um compromisso nacional ou um pacto de regime em torno de um desígnio nacional terá sempre a nossa disponibilidade, mas nunca, mesmo nunca, com base nas ideias erradas e nas políticas erradas que atualmente estão a desenvolver. É tempo de mudar de vida, mudar o discurso para que a seriedade se sobreponha à hipocrisia, mudar a prática política para que a ambição se imponha à resignação, mudar as orientações para que o país não seja europeu apenas pela geografia, mas também pela economia, mudar as políticas para que a consciência social deixe de ser uma mera e inconsistente flor na lapela. Afinal, do que precisamos é de uma geração de políticas que promovam a economia, que enfrentem a demografia, que afrontem a pobreza e as desigualdades sociais. O que precisamos é de uma geração de políticas que tenham uma outra dimensão ética, uma outra dimensão de cidadania. Muito obrigada.